Este é o quadro Palavra Encarnada para a TV Fala Leonel. A palavra de hoje é esperança. Esperança é uma palavra que vem do latim, esper, e que quer dizer duas coisas bem diferentes. Um substantivo, espera, e um verbo, esperar. Então, já por essa origem da palavra, a gente vê a contradição e a polaridade de que vai ressoar em duas atividades humanas: a espera, como atitude passiva, de aguardar que algo aconteça, e o esperar, que é uma ação em que o indivíduo, a pessoa, o sujeito, não fica esperando, vai criar a situação, vai criar o futuro. Então, a esperança, ela se estende numa polaridade entre dois extremos. Entre o desespero, quando exauriu a esperança, o desespero é uma condição humana em que nada mais faz sentido ou se espera, a desesperança ou o desespero, e a esperança, uma atitude ativa, proativa, construtiva. Então, essa é uma polaridade em que nós, seres humanos, nos equilibramos entre perder a esperança e continuar lutando. A esperança, então, qual é a relação de esperança e tempo? A esperança se estende no tempo, obviamente no momento presente, mas voltada para o futuro. A gente não fala de esperança voltada para o passado. O passado é o tempo da história. É o ido, é o acontecido, é o concluído, é o feito. Se esse passado chega no presente, é para que nós possamos aprender alguma coisa com ele. Tirar uma lição, uma experiência. Mas a esperança mesmo está voltada em relação ao tempo para o futuro. E aqui tem uma coisa interessante. Não é um futuro previsível. Não é um prognóstico. Como, por exemplo, profissionais da medicina olha para uma pessoa com uma doença grave, um câncer grave, e diz: você só tem 6 meses de vida. Isso é um prognóstico. A esperança não se enquadra nisso. Esse prognóstico, essa previsão do futuro, não é esperançosa. A esperança, portanto, ela lida com o imprevisto, o imprevisível, o improvável, mas possível. Por isso que há uma esperança passiva, no caso de um prognóstico, em que se espera esse tempo passar e se confirme aquilo que foi determinado. E uma esperança ativa, que não espera acontecer, vai e faz. Por isso que a esperança é uma atitude, não é uma emoção, é algo mais profundo. A esperança, então, nesse profundo humano, ela serve de base para a emoção. É a esperança que coloca o indivíduo em movimento. É um sentimento profundo. É uma vinculação profunda consigo mesmo. E a esperança tem uma condição especial, que é um pensamento coletivo. Dificilmente alguém espera um futuro bom, um bem-estar, em que não tenham pessoas, em que esse futuro contemple pessoas amadas, parentes, conhecidos. A esperança tem essa característica de ser um sentimento coletivo. Por isso a esperança é diferente do otimismo, o pensamento positivo.
Então, quando alguém diz, vai dar tudo certo, isso é pensamento positivo, isso é otimismo. A esperança não acredita nisso. A esperança faz, como é baseada na realidade, vai fazendo, vai agindo. Por isso que esperança é diferente de otimismo. Esperança também é diferente de razão, cognição, pensamento. Porque a esperança é uma atitude pré-verbal, é uma atitude interior profunda, é antes da razão. É a esperança, como eu falava há pouco, é a esperança que depois se desdobra em corpo, depois se desdobra em emoção e só depois se desdobra em razão, em pensamento. Por isso que ela é tão importante. E como fazer com que a esperança não se torne um devaneio? Aí é o tema dos sonhos. Sonhos que se tem bem acordado, diurnos. A esperança ancorada na realidade. Mesmo que seja dura, difícil, mesmo que tenha negatividade, a esperança não nega a negatividade. A esperança tem essa fé, mas é uma fé ativa. Uma fé que não fica esperando, ela vai e faz. Por isso que é diferente do otimismo, do pensamento positivo e diferente de uma espera passiva. O nosso maior autor brasileiro, nosso filósofo, pedagogo, Paulo Freire, tem um livro chamado Pedagogia da Esperança, em que ele defende uma educação esperançosa. Uma educação que ajude as pessoas a se conscientizarem de que é possível ter um mundo melhor, que é possível o sujeito ser mais. E eu destaco aqui um conceito de Paulo Freire chamado inédito viável. O inédito viável é algo que é inédito, ainda não há, mas é viável, é possível. E ele diz, é possível alcançar o inédito viável com a esperança. Então, Paulo Freire é um pedagogo, é um filósofo, é um educador muito esperançoso e propaga a esperança. Um outro autor que eu quero me referir agora é o filósofo Byung-Chul Han. Ele tem um livrinho pequeno sobre esperança. E esse filósofo diz, a esperança, o cultivo da esperança deve ser uma política. Olha que coisa legal. Deve ser uma política, porque comumente, presentemente, nós temos uma política da desesperança, uma política do desespero, da fome, da miséria, da guerra, da fragmentação, do isolamento, da depressão, do adoecimento, da desesperança. E o Byung-Chul Han diz, nós devemos ter uma política da esperança. Um bom governo desenvolve uma política da esperança, para que a nação inteira desenvolva uma atitude esperançosa, crítica e esperançosa. Por isso, como sair dessa negatividade para uma atitude esperançosa? Quem sabe feliz? Primeiro passo é a reumanização humana. A reumanização. Ao longo desse tempo, nós perdemos muito nossas qualidades, nossas atitudes humanas, de se autoconhecer, de colaborar com o outro, de pensar o coletivo social. Então, essa é uma atitude primeira, rehumanizar o ser humano. E eu quero concluir ressignificando um preceito popular muito comum que tem por aí, que diz assim, enquanto há vida há esperança,
E eu digo, enquanto há esperança, há vida. É isso aí.